Amigos, amigas do Farol, todos que nos assistem, boa noite. Estamos dando início à nossa preparação, a preparação para o chamado passe, o passe à distância. Benéfico, válido para aqueles que se envolvem, que prestam atenção, que têm essa percepção e se dedicam a esse trabalho, a essa ajuda. Ajuda para si e para os outros e para os espíritos em geral. Certa vez, havia um garoto. O nome desse garoto era Billy. Billy estava na sua casa, brincando, se divertindo, e de repente ele viu um dragão do tamanho de um gato. Billy chamou a mãe dele e disse para a mãe dele que tinha um dragão dentro de casa. A mãe dele olhou para ele e disse: "Ora, Billy, dragões não existem." Billy disse: "Não, mas eu vi o dragão, ele está aqui brincando comigo." A mãe dele novamente: "Para com isso, Billy." E esse dragão, ele foi aumentando de tamanho. Ele foi crescendo, crescendo. Chegou a um certo ponto que ele já estava em toda a casa, em todos os cômodos. A mãe de Billy, passando aspirador na casa, ela precisava sair de uma janela, entrar pela outra. E mesmo assim, não notava o dragão. Esse dragão continuou crescendo, crescendo, até envolver toda a rua, todo o bairro e ir até as nuvens. E conforme esse dragão cresceu, ele arrastou a casa junto com ele. O pai de Billy chegou no final do dia. Quando chegou na rua, onde era para estar a casa, não encontrou nada. O carteiro estava passando e disse ao pai de Billy: "Eu sei onde está a casa, está lá em cima." Aí o pai dele subiu pelo pescoço e pela cabeça do dragão. Chegou lá em cima, perguntou o que estava acontecendo. E a mãe de Billy ainda não estava conseguindo enxergar aquele dragão. O Billy já estava entediado, um pouco irritado. Em voz alta disse: "O dragão está gigante." Quando Billy disse isso, o dragão começou a diminuir de tamanho, diminuir, e tudo voltou ao normal. O dragão estava pequeno novamente, do tamanho de um gato. A mãe de Billy olhou para ele, com os olhos arregalados, meio ressentida, e perguntou: "Mas por que esse dragão cresceu tanto?" Billy calmamente respondeu: "Vai ver que ele queria ser notado. Vai ver que ele queria ser notado." E essa é a moral da história. Pequenos desentendimentos na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida social, muitas vezes são tratados como um pequeno dragão. Não enxergamos, ou fazemos a chamada vista grossa, ou colocamos a sujeira debaixo do tapete. Ora, para que esse dragão não cresça, não se torne enorme, é necessário comunicação. E muitas vezes a comunicação exigiria admitir emoções terríveis, admitir ressentimentos, tédio, frustrações, inveja, ciúmes, ódio,
Uma gama de sentimentos negativos exigiria essa comunicação aberta entre as pessoas envolvidas quando observam esse dragão crescendo. E essa conversa franca e aberta necessita de escuta. Nós, seres humanos, não sabemos escutar com perfeição, com nitidez. Não conseguimos olhar para o outro e ouvi-lo com a mente limpa. Até porque escutar de verdade é perigoso. Escutar de verdade requer percepção. Escutar de verdade requer atenção plena. Essa capacidade de escutar, de ouvir, também está vinculada à capacidade do outro em saber falar. A fala precisa estar conectada com aquilo que se está sentindo. A fala deve ser totalmente verdadeira. Essa fala verdadeira, essa escuta sincera, evitaria muitos problemas. Casais se separando, brigas familiares, intrigas no trabalho, todo tipo de confusão que a sociedade vive hoje em dia. Uma fala sincera, uma audição sincera poderia resolver esse problema e o dragão se extinguir. Mas para que a fala seja limpa e a audição, a escuta também seja limpa, precisamos saber pensar. Pensar de verdade é complexo e desafiador. Complexo e desafiador conseguirmos pensar. Muitas vezes os nossos pensamentos fogem do nosso controle. Se pararmos para analisar o que estamos pensando, veremos que esse pensamento não foi formulado por nossa consciência, não foi produzido por nós. Precisamos pensar de forma clara. Se pararmos agora, em qualquer momento, e decidir agora eu vou pensar, por alguns instantes a sua mente vai ficar em branco. E se você não produzir um pensamento, virá pensamentos em sua mente. Os pensamentos começam a aparecer de toda espécie, seja do seu inconsciente, seja de acontecidos do passado, seja da ansiedade do futuro. Eles vêm de todas as partes. Estão espalhados pelo éter, pelos elementos mentais proporcionados por encarnados, por sentimentos proporcionados por encarnados e desencarnados. Esses pensamentos são sutis, são perigosos, são traiçoeiros. E se não estivermos vigilantes, podemos cair ou sofrer o sério risco de achar que esses pensamentos são nossos. Agora, quando falamos em dragão que está crescendo debaixo dos nossos olhos e não estamos enxergando, nesse sentido familiar, profissional, social, é muito válido também para o sentido mediúnico. Quantas histórias não escutamos de crianças que chegam para o pai, para a mãe e diz: tem alguém no meu quarto, eu tenho um amiguinho que brinca comigo. E na grande maioria das vezes, essa criança é ignorada pelos pais, pela mãe, pelo pai, é tida como alguém que está imaginando coisas ou que está ficando meio louca, e o dragão vai crescendo. Essa é uma forma simples de dragão visto na infância. Agora tem outro dragão mediúnico que muitas vezes não enxergamos.
As sensações aparecem, mal-estar, dores, enxaquecas, diversas perturbações. A pessoa vai ao médico, exame de sangue, exame no estômago, exame no coração, uma bateria de vários exames. Resultado, tudo em ordem. Não tem nada. O médico aconselha a pessoa a procurar um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra. Indo até um deles, caso chegue até o psiquiatra, ele vai receitar um remédio. Esse remédio pode fazer com que a pessoa se sinta um pouco melhor, entre aspas, uma sensação de sono, de estar um pouco desligado, mas o dragão continua lá, escondido, dormindo, e uma hora ele vai crescer a um ponto de virar um dragão obsessor. A pessoa vai começar a procurar outros meios. Ou alguém vai chegar para ela e perguntar: você já pensou em procurar uma casa espírita? Em alguns casos, você já pensou em procurar um curandeiro, uma benzedeira? Em cidades pequenas, pequenos vilarejos, uma casa de umbanda, candomblé. Aí a pessoa começa a ter uma percepção e vai procurar um desses lugares. Encontra alguém, encontra uma casa espírita e começa a fazer com que esse dragão diminua. O tratamento muitas vezes faz com que o dragão desapareça e muitas vezes também é lento. O dragão vai diminuindo bem devagar. Mas tudo depende da forma como a pessoa começa a enxergar e a tratar essa situação. Pessoas que se desentendem, seja por fatores pessoais, sociais, sejam por fatores mediúnicos. Muitas vezes está tudo entrelaçado. O problema está entre os encarnados apenas, ou está entre os encarnados e desencarnados, e aí a situação se mistura. É dragão para tudo quanto é lado. Vejamos um exemplo. Alguém briga devido a uma situação que não foi relatada, não foi comunicada, não teve diálogo, não teve conversa, não teve abertura, e um ou outro vai embora. O marido abandona a mulher, ou a mulher abandona o marido, ou o filho abandona o pai, a filha abandona a mãe. O que aconteceu? Situações diversas, infinitas possibilidades. O importante é analisar com o pensamento. Esse pensamento que é complexo, porém, o pensamento deve ser pensado. Aquilo que vem em sua mente, você observa, faz o papel do observador e pensa sobre o que você pensou. Não é encontrar culpados e nem se sentir culpado. Se um terceiro foi embora, seja ele quem for, se estamos errados e ele foi, a escolha é dele. É livre arbítrio. Se estamos certos e esse terceiro foi embora, a escolha também é dela, é dele. É livre arbítrio. Não podemos controlar o que está fora do nosso controle. Só controlamos aquilo que é nosso, que realmente temos a capacidade de controlar. Quando nós queremos ajudar o mundo de certa forma, quem quer realmente ajudar o mundo não tenta mudar ninguém. Não tenta mudar o pensamento de ninguém. Ela tenta mudar ela mesma.
As pessoas, elas recebem informações, recebem ajuda quando procuram. E essa ajuda recebida, essa informação, esse pensamento passado deve ser pensado também. Não é porque a pessoa ouviu, ela foi na casa espírita, ouviu o preletor, ela foi na igreja, ouviu o padre, foi na evangélica, ouviu o pastor, foi em qualquer outra denominação, ouviu o orador daquela casa. Não pode aceitar isso e acolher de imediato. Tem que ser feita uma pesquisa. Tem que ser feita uma análise. E depois, preferencialmente, exercitar, praticar, colocar a experiência à prova. Quando fazemos isso, lembrando o que Confúcio já disse há 500 anos antes de Cristo, conte-me e eu esqueço, mostre-me e eu lembro, deixe-me fazer e eu entendo. Então, quando pegamos um pensamento, seja ele falado por alguém ou lido numa revista, num jornal, na internet, visto na televisão, temos que pensar sobre ele e, se possível, se for de nosso interesse, colocá-lo em prática, analisá-lo, experimentá-lo. Aí teremos não apenas opinião. Opinião é um mero palpite. Aí teremos argumentos. Quando experimentamos aquilo que queremos falar depois, não se torna uma mera opinião, se torna argumento com mais solidez, com mais eficácia, com mais credibilidade. Voltemos aos pensamentos. Prestemos atenção em nossos pensamentos. No Livro dos Espíritos, na pergunta 459, a pergunta é a seguinte: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e nossas ações? Resposta: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que nos dirigem. E a pergunta 464: como distinguir um pensamento sugerido se vem de um bom ou de um mau espírito? Estudai a coisa. Os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a vós a distinção. Estudai a coisa, ou seja, preste atenção no seu pensamento. Pense sobre aquilo que você pensou. Analise. É bom? É digno? É ético? Ou não? É antiético? É imoral? Não é legal? Faça essa análise antes de qualquer ação. Antes de qualquer fala, antes de qualquer resposta. Ao responder alguém, efetuar sua fala, não responda de imediato. Respire. Espere alguns segundos. Aí sim, você passa a sua palavra. Você faz a sua fala. Ensinamentos preciosos. O pensamento é muito complexo e nós, todos nós, não sabemos pensar de forma clara e bem feita. Precisamos estar cada vez mais atentos nessa situação. E por pensar, falar, agir, muitas vezes agimos de forma errada. Pegamos um exemplo da criação. Nossos avós, em certa medida, erraram na criação de nossos pais. Nossos pais, em certa medida, erraram na nossa criação. Nós, em certa medida, erramos na criação de nossos filhos. E nossos filhos,
errarão na criação de nossos netos. É claro que, expandindo a consciência, a ideia é que esse erro seja o menor possível. Mas um pequeno erro, a pequena imperfeição é inevitável, faz parte da vida. Então não podemos nos culpar e não nos remoermos em relação àquilo que aconteceu ou deixou de acontecer. O importante é que fiquemos com a consciência desperta. Relatamos a importância do pensamento, as perguntas do livro dos Espíritos, e temos uma passagem do Mestre Jesus. Muitos dizem, ou alguns dizem, que se a humanidade seguir apenas um ensinamento de Jesus, apenas uma parábola, os problemas terminam. Uma parábola, se for seguida com eficácia, tudo se resolve. E para enfatizar toda essa fala dos pensamentos, das atitudes, das ações, de estar desperto, tem lá a parábola em Mateus capítulo 25, que é a parábola das 10 moças. 10 moças, sendo consideradas 5 tolas e 5 prudentes. Conforme diz a parábola, elas estavam indo ao encontro do noivo para se casarem. As 10 levaram a lamparina, as 5 tolas apenas a lamparina, as 5 prudentes a lamparina e o óleo. O noivo se atrasou, tiveram que esperar. Enquanto esperavam a chegada do noivo, elas dormiram, acordaram por volta da meia-noite, o noivo tinha chego. As 5 que levaram apenas a lamparina já não tinha mais luz e não tinha óleo para reacender. As 5 prudentes que levaram a lamparina mais o óleo continuaram com a lamparina acesa, se encontraram com o noivo e se casaram. As 5 tolas correram atrás do óleo e quando voltaram, as portas para o casamento já estavam fechadas. A lamparina simboliza a nossa consciência. O óleo, estar desperto, estar atento. Orai, vigiai. Uma parábola simples, que se for seguida, evitamos o crescimento de qualquer dragão, seja ele na vida familiar, social, seja ele mediúnico. E no 4º evangelho, João diz: Cristo é o Logos. Cristo é o Logos. Logos quer dizer razão e palavra. Que as nossas atitudes, os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos sejam guiados pela razão e que a nossa fala seja norteada por boas e belas palavras. Se usarmos a razão da forma correta e as palavras, estaremos vivendo em Cristo. Vamos vibrar? Vamos vibrar por todas as pessoas que estão necessitando de saúde, de recuperação. As pessoas que estão nos hospitais pelas mais variadas doenças. Vibremos por todos eles. Aqueles que sofrem de qualquer tipo de doença e aqueles que estão enfrentando esse vírus, o coronavírus. Vibremos por todos eles,
Vibremos pelas suas recuperações. Que a espiritualidade recolha aqueles que infelizmente partiram em função dessa enfermidade, com muita luz, com muita paz, e que fortaleça aqueles que estão internados, se recuperando, agradecendo por todos também que foram curados e que já estão de volta em suas casas. Vibremos para a prima da nossa trabalhadora Flávia Saldanha. A prima, o marido e o filho estão com coronavírus. A Karine Araújo Saldanha, o marido, o Ed Wilson Duarte, e a filha, M. de la Pietra Duarte. Vibremos por essa família e por tantas outras. Que a falange do Arcanjo Miguel os envolva em seu brilhante azul. E o manto de Maria desça sobre todas essas pessoas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre Senhor Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós, pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Mentalize o seu mentor. Agradeça sempre. Esteja desperto. Cuide, para que não apareça nenhum dragão. E quando aparecer, e isso gerar algum sofrimento, o sofrimento pertence ao ego. É a ele que pertence, ao ego. Ou você se entrega ao submundo da dor, ou você renasce. O renascimento pertence ao ser, ao espírito. Escolha em todas as adversidades sempre renascer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Porque vosso é o reino, o poder e toda a glória, como para todos sempre. Fiquem com Deus. Muita paz.